Olá, seja muito bem-vindo aqui a mais um React do Itiano. Hoje eu vou reagir aqui a um vídeo sobre estudo, de uma reportagem do BBC News e vou comentar em cima, do que está sendo falado, o que eu concordo, o que eu discordo, dar um ponto de vista geral. E eu acho que é legal, porque daí mostra um pouco se o que estão falando lá fora está de acordo com o que eu penso, não que eu seja o dono da verdade, mas muita gente se importa com a minha opinião. Então é por isso que eu vou fazer esse react. Se liga só nesse vídeo aqui, ó. Olha lá, vamos voltar, e play. Para estudar que nem louco na véspera da prova, fazer primeiro os exercícios fáceis e deixar os mais difíceis para o fim. Quem nunca? Tudo errado, segundo as últimas descobertas da neurociência. Eu sou Paula Damidoeta, repórter da BBC News Brasil em São Paulo, e hoje eu vou falar de 3 técnicas indicadas por cientistas para ajudar qualquer pessoa a melhorar nos estudos. Eu conversei com a americana Barbara Oakley, que é coautora do livro Aprendendo a Aprender. O interessante é que a Barbara conta no livro que ela própria ia mal em ciências e em matemática quando estava na escola. Na vida adulta, ela resolveu se dedicar a essas matérias, mas usando a... É claro, porque ninguém nos ensina a aprender, a gente tem que se virar ao longo do tempo para isso. Então, mais uma pessoa aí vítima desse sistema. Ciência, ou seja, entendendo como o nosso cérebro registra as informações e de fato aprende. A gente selecionou 3 dicas que, segundo ela, valem para crianças e também para adultos. Dica 1. Empacou em um exercício? Bom, primeiro eu preciso te explicar que o cérebro trabalha em 2 modos. O focado, que é quando a gente está prestando atenção a um professor ou a um exercício, e o difuso, que é quando o cérebro está relaxado. E para aprender, o cérebro precisa alternar entre esses 2 modos. Perfeito! E é isso que eu falo direto sobre a importância de você ter um descanso de qualidade. Quando você descansa pensando no estudo, você não está diretamente focado ali, mas diretamente no momento ali difuso, como essa moça está falando. Então você precisa ter um momento de relaxamento para que o conhecimento se estabeleça e fortaleça na tua mente. Então, concordo 100%, tá? É muito importante que a gente tenha essa alternância e que a gente tenha momentos adequados para poder focar naquilo, pensar, bater a cabeça, depois relaxar, esfriar a cabeça para poder fixar tudo aquilo que estudou. Primeiro se concentrando bastante e depois relaxando para conseguir pensar com mais clareza. Isso mesmo. É por isso que às vezes a gente tem boas ideias quando sai para uma caminhada depois de um período de forte concentração em uma tarefa. Então, exatamente. Isso aí também aconteceu já comigo. Teve uma vez lá durante o ITA, uma matéria de programação. Tinha que fazer um programinha ali, começou a dar erro, eu não consegui encontrar a solução, fiquei muito nervoso, estava estressado com o negócio, e quanto mais estressado eu ficava, menos eu tinha paciência para procurar o negócio. E eu sabia da importância da gente espairar um pouco, então eu simplesmente parei, fechei o computador, fui ao mercado ali, não tinha nada que eu precisava comprar, mas só para poder sair um pouco do AP e dar uma caminhada, contemplar um pouco a natureza. Eu estava tão pilhado que nem o celular eu levei. Sério, se liga, nem levei celular. Eu fui assim, só eu e a carteira, poder pagar alguma coisa que eu fosse comprar no mercado. E fui pensando na vida e tal. Quando eu voltei, eu descobri qual era o problema, sem muito esforço. E isso também deve ter acontecido com você já. Às vezes você perdeu a chave de casa, sei lá, não sabe onde está, não encontra, ou qualquer outro objeto. E quando você para de pensar naquilo, você lembra onde que está. É muito doido, Como que quando a gente está no momento de difuso, a gente percebe mais as coisas, consegue lembrar de tudo aquilo que no momento focado você não consegue se adequar. Enfim, não estou conseguindo, estou me enrolando para falar aqui, mas a ideia é essa. Tanto é que maior parte das invenções humanas que foram descobertas assim, foi em um momento que a pessoa estava relaxada. E do nada veio aquela brilhante ideia na cabeça dela. E é assim que funciona, Quando você vai tomar um banho, você também tem várias ideias inspiradoras, normal. É isso aí, porque você relaxa. digamos que você entendeu o conteúdo quando o professor explicou, mas empacou em um dos exercícios. A Barbara Oakley sugere que você dê ao cérebro a chance de sair do modo focado e entrar no modo difuso. Faz uma pausa de uns 5 ou 10 minutinhos, dá uma volta no quarteirão ou vai relaxar. Ou então, se você empacou no exercício de matemática, alterna com geografia, por exemplo. Perfeito, isso aí também. Por isso que eu falo como é importante você estudar mais de uma matéria por dia. Porque você vai ficando pilhado com aquele conteúdo, vai ficando cansado, e aí você troca de matéria
cara, é como se você tivesse recomeçado o estudo assim do zero no dia, com disposição. E aí quando você volta a estudar esse primeiro conteúdo em outro dia, em outro momento, parece que você aprendeu mais, parece que você sabe mais do que quando você estava focado. É inacreditável, mas é isso mesmo. A chance de avançar quando voltar ao exercício vai ser maior se você tiver, então, alternado entre os estados do cérebro, do focado para o difuso e de volta para o focado. Outra dica é tentar fazer primeiro os exercícios mais difíceis e daí alternar com os mais fáceis. Aí, nesse caso, eu concordo se for pensar em escola, se for pensar em faculdade, beleza, porque aí, você fazendo os mais difíceis primeiro, você está com mais disposição, né, para depois fazer os mais fáceis. Mas pensando em vestibular, não acho legal isso. O ideal é você fazer questões que são adequadas ao seu nível, que você tem que pensar, mas também não seja muito aloprado, muito difícil. Porque se for difícil demais, você pode desanimar, pode ficar desmotivado, ficar mais pilhado e aí você compromete o rendimento do estudo do dia todo. Então eu não acho legal essa dica que deu, só em uns determinados casos muito específicos. Ou seja, não deixar os difíceis para o final. Dica 2. Você deixa as tarefas para a última hora? Na prática, aprender significa criar correntes cerebrais novas no cérebro ou fortalecer as correntes que já existem, ou seja, novas conexões entre os neurônios. Se a gente deixa o estudo para a última hora, não dá ao cérebro o tempo que ele precisa para fortalecer essas correntes. Tanto é que é por isso que tanta gente não sabe o que quer aprender. Ficou na escola só fazendo isso, decorando de véspera, né? Sabia o que era na prova, uma semana depois não tinha a mínima ideia, e aí hoje quer estudar para concurso e tem uma enorme dificuldade de entender quando vai saber aquilo, né? Quando que vai aprender de forma que nunca mais esqueça, não consegue assimilar de que isso é possível. Tá? Isso aí é possível, mas a pessoa não consegue assimilar justamente porque não teve essa experiência durante a escola. Se você estudasse certinho, com constância, pouquinho a pouquinho na escola, você ia sair com um conhecimento muito grande. Infelizmente, né, o que eles dão ali ainda assim é um nível muito básico para você passar em um grande vestibular. Mas você já ia ter muito mais conhecimento do que você tem agora, entendeu? Dormir é considerado pelos cientistas algo crucial para aprender, porque é durante o sono que a gente consolida o que aprendeu durante o dia. Isso aí é verdade, isso aí é pesquisa já feita, não tem como questionar. Você só aprende quando você dorme. Você primeiro entende a matéria, aí quando você dorme, aquele conhecimento vai sendo consolidado na sua cabeça para que você lembre recorrentemente ao longo de outros dias. Isso, quando a gente aprende alguma coisa nova, é importante revisar logo, antes que essas correntes cerebrais fiquem fracas ou se percam. Se a revisão for feita ao longo das semanas, aos pouquinhos, essas conexões vão ficando fortes. Vamos então à dica. Para colocá-la em prática, você vai precisar de um temporizador ou um timer, que pode ser o do celular, e de uma pequena recompensa para o seu cérebro. Desligue todas as distrações, ou seja, nada de TV e WhatsApp, e marque o temporizador para 25 minutos. Digamos que a sua tarefa é de matemática. Dedique-se a ela o máximo que você conseguir nesses 25 minutos, sem alternar com nenhuma outra tarefa e sem aceitar interrupções. Quando esses 25 minutos passarem, você pode desfrutar da recompensa. Pode ser assistir um vídeo na internet, um só, hein? Brincar com o cachorro, você que escolhe. O anseio pela recompensa. Isso aí é o método Pomodoro, né? Confesso que para mim não funciona tão bem. Eu não gosto muito desse negócio de ficar marcando tempo. Mas tem para muita gente que funciona perfeitamente. Muita gente funciona muito bem. Então eu recomendo que a pessoa aplique esse método quando ela não consegue se manter concentrada em uma única atividade por um período assim, né, de uma hora, por exemplo. A pessoa não consegue ficar focado só naquilo, sem pegar o celular, sem abrir um outro vídeo, sem fazer qualquer outra coisa. Não consegue? Aplica o Pomodoro, né? Pode não ser muito confortável, pode ser que pareça que não esteja rendendo o estudo, mas eu acho que é um remédio amargo que tem que tomar. Agora, se você é uma pessoa que já tem um nível de concentração bom, que já consegue ficar parado só estudando por um longo período, né, uma hora e meia, não precisa ficar marcando tempo, daí você mesmo vai se dando intervalos. O intervalo é importante, mas não precisa ser 25-5, tá? Isso aí não é uma coisa, né, engessada, entendeu? Então, o método Pomodoro é bom, mas depende de cada um. Ajudar o seu cérebro a focar na tarefa durante os 25 minutos. E a recompensa vai dar um descanso para o cérebro. Depois do intervalo, começa tudo de novo, quantas vezes você precisar para terminar. Depois, escreve aqui nos comentários se deu certo. Dica 3.
Entendeu a explicação do professor, mas esqueceu logo depois? Leu o texto e grifou, mas não registrou o que estava escrito? Isso é bem comum, diz a Bárbara Oakley, quando a gente não pratica o conteúdo ou não fortalece as correntes cerebrais relacionadas a ele. A pesquisadora sugere uma técnica chamada de recordar ativamente, que consiste em lembrar as ideias-chave do conteúdo que você estava aprendendo. Primeiro... Você aí está falando o seguinte, antes de dar essa dica, se você não exercita, se você não faz anotações do que você viu ali, né, com suas palavras, né, se você não faz exercícios para poder praticar aquilo, você vai esquecer. Porque o entender é fácil, né, é muito fácil você entender uma coisa. Você olha ali, claro, depende da matéria, né, mas você olha, entendi. Se você não exercitar aquilo para que você nunca mais esqueça, quando você for rever esse assunto daqui a uma semana, vai parecer que você nunca viu na tua vida. Entendeu? Se você não exercita, vai parecer que é algo completamente novo. Tá? Fora que quando você não está ativamente prestando atenção, né, buscando informações, anotando, né, tentando descobrir o que vai ser útil para as questões ali para você, você vai estar mais passivo. E estando mais passivo, você vai estar mais distraído e, consequentemente, também vai esquecer com mais facilidade, por mais que tenha entendido. Agora vamos ver essa dica aí. Com calma o texto e anote as ideias que você achar cruciais. Agora a parte mais importante. Tira os olhos do texto e tenta lembrar sem olhar quais são essas ideias. Fale em voz alta ou pense em silêncio, como você preferir. Essa é a chamada recordação ativa. Você está imediatamente testando a sua memória. Mais tarde, faça um esforço para tentar se lembrar dessas ideias em lugares diferentes, em horas diferentes do dia. Isso aí meio que é o método Feynman, né? Realmente é uma coisa que funciona também. Confesso que eu nunca apliquei, mas também existem inúmeros estudos que mostram que é muito útil. Até vou aplicar para mim, né? Nas minhas leituras, que eu leio vários livros e aí eu acho que é importante para poder fixar melhor os conceitos. Até porque eu não fico fazendo exercício sobre o livro, né? Eu fico mais lendo. Então, quando você faz esse método, né? De pegar, ler, fechar, tentar lembrar e explicar com suas palavras, é o método Feynman. Ótimo, tá? É uma ideia também. Não é o único meio de aprender, mas é um jeito. E assim a informação vai se fixando na sua cabeça. Uma coisa muito interessante que a Bárbara Oakley me disse é: como o bom aprendizado é geralmente mais difícil, a nossa tendência às vezes é cair nas ilusões de aprendizado, de fazer as coisas do jeito fácil. Por exemplo, reler a página de um livro e achar que a gente pegou as ideias principais, quando a gente não pegou. Ou olhar a solução de um exercício e achar que entendemos como resolver, quando a gente não entendeu. Ela também... Exatamente. Se você, só entendeu, mas você não exercitou aquilo, vai dar essa ilusão de que você aprendeu, mas não, você não aprendeu ainda. Disse, se você souber usar o seu cérebro com mais eficiência, vai economizar muito tempo, evitar muita frustração e expandir os seus horizontes de aprendizado, até mesmo para as matérias para as quais você acha que não tem nenhuma aptidão. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Foi muito útil, mas até só para finalizar aqui, falou sobre você, né, parecer que aprendeu. Se você não é capaz de explicar com as suas palavras o que você acabou de ler, né, explicar de maneira fácil que qualquer um entenda, realmente você não aprendeu, entendeu? É um ótimo teste de você avaliar se o que você está estudando você está entendendo de verdade, tá? Se você não souber como explicar aquilo, você ainda não entendeu o negócio, tá? Mesmo consultando, você consultar, mas mesmo assim não conseguir explicar com suas palavras, ainda está faltando entender alguma coisa ali, entendeu? Enfim, é isso, tá? Que eu queria falar sobre esse vídeo hoje. Muito interessante, gostei, tá? De reagir. Se você gostou desse formato de vídeo, comenta aqui embaixo. Também manda para mim lá no Instagram outras sugestões, que eu também estou disponível para reagir e a gente conversar aqui sobre o que as pessoas vêm falando sobre estudos e o que eu acho a respeito disso. Beleza? Forte abraço, até mais.